Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Josué cumpre ordem de Deus de destruição total. Quando alguém vai ler a Bíblia e se depara no Antigo Testamento com mortes, matança, destruição de uma população inteira, genocídio mesmo, até velhos e crianças e mulheres grávidas matando a todos, o pior é que por ordem de Deus. O Josué fez aquilo por ordem de Deus. Então, as pessoas se voltam contra Deus. Que Deus é esse? Que manda matar até crianças inocentes, ingênuas, velhos, pessoas doentes. Que Deus é esse que manda matar a todos? Pois é, Deus fez isto, Ele mandou. É preciso que a gente entenda, aquelas populações não eram para estar ali. Eram de etnias que tinham os seus outros lugares, mas durante aquele tempo em que Israel esteve no Egito, mais de 400 anos, Satanás instigou aquela gente a trazer outros deuses, demônios e habitar aquela terra. E a terra de Canaã, como Deus a chamava, ficou superpovoada. Não era como o resto do mundo. Aquela terra ficou superpovoada porque Satanás encheu aquela terra de gente para resistir ao povo de Israel. Deus deu alguns avisos quando Israel vinha pelo caminho, foi derrotando vários ali e inclusive nações que se levantaram contra Israel, Deus mandou destruir totalmente. Aquilo serviu de aviso. Mas dentro da terra de Canaã, apenas os gibeonitas da cidade de Gibeon, que eram heveus, temeram a Deus e se voltaram para Deus. Fora eles, o que nós temos é que a Raabe, a prostituta, que era ali da cidade de Jericó, se voltou para Deus com a sua família. Fora isto, ao que nos lembremos, ninguém mais se voltou para Deus. Deus mandou destruir a todos, a ordem era esta. Então, em um trecho aqui em Josué, capítulo 10 e também no capítulo 11, nós lemos que eles tomaram os filhos de Israel e feriram aquela terra à espada, tomaram todas as suas cidades. Então Josué e todo o povo de Israel voltou a Debir, pelejou contra ela, tomou o seu rei, todas as suas cidades e os feriu à espada, todos os que nela estavam. Destruíram a todos sem deixar nenhum sequer. E assim feriu Josué toda aquela terra. Isso é o que a Bíblia nos diz. E toda aquela região montanhosa e o Neguebe, as Campinas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um. E de uma vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava pelo seu povo. E aí a situação continuou no capítulo 11, os inimigos, ao invés de reconhecerem o poder de Israel e temerem a Deus e buscarem paz, Deus já tinha dado ordens lá na lei para Moisés: ô, meu servo Moisés, quando vocês forem à guerra, proponham a paz. Se o povo se submeter e quiser a paz, vocês façam a paz. Se eles se mostrarem rebeldes, então não façam a paz, tomem a cidade pela guerra. E foi o que aconteceu. Os povos de Canaã se uniram em guerra contra Israel. Eles não procuraram paz, eles não procuraram temer a Deus. De qualquer forma,
a situação ficaria difícil se eles quisessem isso, como aconteceu com Gibeon. E foi um estratagema que funcionou. Mas a ordem de Deus era eliminar a todos. E então Josué não temeu, obedeceu a Deus. Sempre Deus falava com ele, ele obedecia. Ô meu servo, não tenha medo dessa gente toda que se une contra vocês. Amanhã, a estas mesmas horas, vocês já terão traspassado a todos eles a espada. Foi uma situação interessante. O Senhor entregou todo aquele povo nas mãos de Israel e os feriram. E Josué fez como o Senhor dissera. E então destruiu totalmente essa cidade, os seus reis, e os feriu a espada, como Deus tinha ordenado a Moisés. Bom, isso é o que a Bíblia nos traz. Um Deus radical. Hoje, para entendermos e interpretarmos isto, a Bíblia tem o Antigo Testamento que trata da Antiga Aliança. Israel tinha que ser radical, era guerra mesmo, era matar. Infelizmente, Israel vive esta mesma lei hoje, por isso eles se preparam tanto para a guerra. Eles não acreditam em Deus, eles estão confiados na espada deles. Mas hoje nós vivemos uma época do Novo Testamento, inclusive para os judeus, que querem também ser salvos, tem que vir para Jesus. E a nova aliança prevê uma vida eterna. E aqui hoje é uma guerra espiritual para a salvação de pessoas e não para a destruição. Deus não manda matar ninguém hoje. E o Senhor quer que a gente ame o adversário, o inimigo, que a gente leve o evangelho para todos eles. O Senhor nos manda amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem, para que eles se voltem para o Senhor também. A nossa luta é espiritual contra Satanás, as hostes das trevas, os demônios que estão enganando o povo. E a nossa luta é pela pregação do Evangelho, para que pessoas sejam salvas e venham para o reino de Deus. Então, para que serve uma passagem dessas, de tanta carnificina, de mortes? Essa passagem serve para nos mostrar o caráter de Deus. Ele é extremamente radical. E a palavra que nos une a este episódio é santificação. Naquela época, Deus queria um povo separado fisicamente dos outros povos para poder trabalhar com aquele povo. Se houvesse misturas, tudo seria jogado por terra. Hoje, a santificação é a nossa separação espiritual. Deus nos quer longe do mundo, do pecado, das coisas do mundo que conduzem ao pecado. Deus nos manda separar do mundo. E este é o problema. Nós vemos uma igreja misturada, carnalizada, mundanizada. Crentes que têm uma vida aos domingos na igreja e outra vida durante a semana, por trás, na sua casa, no trabalho, nos costumes. Isto não agrada a Deus. Sem santificação, ninguém vai ser salvo. Algumas denominações, e não são poucas, ensinam que a salvação é de graça, mediante aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Claro que até o diabo aceita também. Mas, se quiser santificar a sua vida, então isso é opcional para ganhar mais galardão no céu. Só isso, mas a salvação já está garantida, porque ele aceitou. E a Bíblia contradiz isto. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém será salvo, ninguém verá o Senhor. A ordem é clara e precisamos entender o que é santificação. Não pode haver mistura. Deus não vai salvar crentes misturados que amam o mundo, que a sua vida está muito mais no mundo. Creem no Senhor, mas agem como os do mundo, como se não crescem. Esses crentes não serão salvos.
no meu entendimento da Bíblia, eu não vejo salvação para crente morno, para crente acomodado. Então, o que a gente faz com o crente acomodado, crente morno, crente fraco, crente vivendo em pecado? A gente ama, exorta, se aproxima, ora, a gente fala, a gente faz o que pode fazer para despertar essas pessoas. Mas se Jesus voltasse hoje, eles não seriam salvos. Mas como Jesus não está voltando hoje, e nós estamos tendo o hoje como oportunidade, então temos que falar. Essas pessoas estão tendo oportunidade, cada vez que assistem uma reunião da igreja, cada vez que recebem uma palavra, ouvem aqui a pregação no rádio, cada vez essas pessoas estão tendo oportunidade de mudar. Porém, se elas não mudarem, é o que acontece com a maioria, elas não serão salvas. Sem a santificação não há salvação. Deus é extremamente radical. Alguém vai dizer, puxa, mas eu tenho me esforçado por ser um crente, mas eu tenho uma fraqueza que não sei o quê. Meu irmão, não vai ser salvo. Ou você é radicalmente do Senhor, isso é, santifica a sua vida mesmo, ou então não será salvo. Não tem meio termo. Deus, com o rigor que ele determinou para Israel conquistar aquela terra, está nos ensinando o que é a natureza dele. A natureza de Deus é radical. Deus exige santificação. Sem estar totalmente santificado, uma pessoa não será salva. Você só vai ser salvo com a vida totalmente limpa e você separado do mundo, totalmente do Senhor. Caso contrário, não terá salvação, ainda que tenha sido um crente que se esforçou. Mas se você não se santificou, não será salvo. Isso é radical. Deus é assim e é a lição que tiramos para nós. Cuidado com Deus. Tenha medo de Deus verdadeiramente.